história é essa. Agora vamos voltando aos poucos para discutir a entrevista de cadastro, o que é a adoção, como a gente avalia as famílias e a delicada escolha, uma família para criança e uma criança para família. E o cadastro? Essa é a única forma de se adotar? Existem outras formas de adoção, mas o caminho preconizado pela Justiça é quando o candidato à adoção procura fazer sua inscrição no fórum. É o juiz quem decide pelo cadastramento da pessoa adotante a partir de uma avaliação psicossocial. Nela, os pretendentes à adoção vão responder a uma entrevista de cadastro contendo todas as informações deles referentes ao perfil da criança e adolescente que eles pretendem adotar. E é através dessa entrevista de cadastro que se procura uma criança ou adolescente, primeiro na cidade, depois em todo o estado e brevemente em todo o território nacional, através do Cadastro Nacional de Adoção. Nos fóruns, há um cadastro dos adotantes, né, das pessoas que pretendem adotar uma criança e um adolescente, e há um cadastro das crianças que podem ser, e dos adolescentes que podem ser adotados. Esses dois cadastros, eles são cruzados. Para quê? Para que se encontre uma família para essa criança e para esse adolescente. Por que é feito dessa forma? Né? Para se evitar que essa criança, que esse adolescente seja apresentado para várias famílias. O que seria prejudicial a eles e também inviável em termos de trabalho, né? No cadastramento, os psicólogos e assistentes sociais farão uma série de perguntas sobre as características da criança ou adolescente, como idade, sexo, cor, se foram vítima de alguma violência e outras referentes às características da família. Então vamos devagar. Antes de tudo, o que é adoção? A adoção é a inserção de uma criança ou adolescente num ambiente familiar de forma definitiva, através do vínculo jurídico de filiação. A adoção atribui à criança ou adolescente as condições de filho, inclusive com os direitos sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais ou parentes. Os estudos sobre destituição do poder familiar e de adoção têm mostrado que esses pais biológicos, eles não estão podendo ficar com seus filhos, ou às vezes eles não querem ficar com seus filhos, por uma série de motivos. Então, são questões emocionais, dificuldades econômicas, falta de moradia, a falta de uma rede de apoio, tanto familiar como comunitária, vem levando à entrega de crianças, o abrigamento e até a destituição. E quais as formas de adoção? Uma das formas de adoção é a ilegal, também preconceituosamente conhecida como a brasileira. É quando uma pessoa registra em seu nome uma criança ou adolescente, sem ser seu filho. Pode ser rápida, mas é ilegal, constitui um crime de falsidade ideológica. Uma segunda forma é a chamada direta ou pronta, onde os adotantes procuram a justiça para pedir a adoção de uma criança que conheceram não através do cadastramento de adoção. Existem outras formas de adoções prontas. Quais que você verificou em sua pesquisa, Fernanda? Bom, no mestrado, analisando os processos judiciais de adoção, como entrevistando pessoas que fizeram adoções prontas ou diretas, eu pude ver que não há um tipo de adoção pronta, mas diferentes adoções prontas. Então, há um tipo de adoção que esse adotante, ele é da mesma comunidade, ou ele é um vizinho, ou ele conheceu essa mãe numa igreja e ele solicita a adoção daquela criança, que ele já tem uma convivência. O segundo tipo de adoção é quando uma pessoa vai até uma instituição, um abrigo, se vincula a uma criança e acaba procurando a justiça para requerê-la em adoção. Quando um voluntário, um adotante vai até um abrigo, ele pode se vincular a uma criança que não vai ser colocada em adoção ou que ela já vai ser apresentada para algum casal que está na fila de espera do fórum. E um terceiro tipo implica, assim, há uma diferença de classe social entre o adotante e a criança que é adotada. Essa pessoa não tem uma relação, essa mãe biológica não tem uma relação estreita com esse adotante. Ela consente essa adoção, ela entrega seu filho. Só que há algumas situações que dificultam ou que deixam as pessoas apreensivas que fazem essa adoção pronta. Algumas mães que entregam seus filhos em adoção, na gestação elas podem desistir, na hora que o bebê nasce, elas desistem de entregar essa criança, ou no período da destituição do poder familiar, elas podem voltar atrás.
E a terceira forma de adoção é a via cadastro, que é a que nós estamos discutindo neste vídeo. Gente, como é difícil! A maioria das crianças e adolescentes que estão esperando para serem adotadas tem características diferentes daquelas que as pessoas querem. É isso mesmo, Regina. A gente observa nas pesquisas sobre o perfil da criança e do adolescente que vive no abrigo e também nas pesquisas sobre o cadastro de adoção que existe essa disparidade. Então, de um lado, a gente tem crianças maiores, adolescentes, que normalmente são afrodescendentes, com algum problema de saúde físico, mental, às vezes portadores do vírus HIV. E do outro, casais que têm uma pretensão, um desejo por um bebê recém-nascido, branco e saudável. Em alguns casos, Solange, pode até haver uma mudança no perfil da criança ou adolescente que as pessoas desejam. É legal você falar isso, porque as pessoas acham que quando elas mudam alguma característica da criança ou do adolescente, elas vão para o fim da fila. E isso não acontece. Há mais crianças grandes e adolescentes disponíveis para adoção do que bebê. É só a gente ver o caso da Marlene e do Francisco na animação. É verdade. Na animação ficou claro que o desejo inicial era por um bebê. E, na realidade, as pesquisas têm demonstrado que a maioria dos casais vem por infertilidade, enfrentou infertilidade muito tempo e daí vão à procura de um bebê. No cadastro, a gente, é claro, tem preocupação com quem está buscando adoção, mas o fundamental é encontrar uma família para essa criança. A gente tem que respeitar o limite da família, mas a gente está num processo de mudança. Cada vez mais gente está querendo adotar crianças mais velhas, adolescentes, criança afrodescendente, criança com problemas mentais. A gente está entendendo que é uma mentalidade que está mudando. Quando as pessoas refletem durante o procedimento de cadastro, quando elas participam de grupo de apoio, têm contato com pessoas que já adotaram, elaboram questões pessoais, tudo isso pode ajudar no amadurecimento do processo adotivo e também no acolhimento de uma criança ou adolescente. Mas o quanto é mais difícil adotar uma criança mais velha do que um bebê? É diferente. A criança já vem com hábitos, costumes, ela tem uma história da qual essa família não participou. Agora, tem gente que prefere adotar a criança mais velha porque tem mais facilidade de interagir. Mas a adoção tardia é um assunto muito complexo e o nosso próximo vídeo vai tratar disso. Nós estávamos falando do filho perfeito esperado pelo casal adotante. Mas não são só os que adotam que querem um filho perfeito. Os biológicos também querem. Veja o caso da Lynn na animação, não é isso? Eu fico pensando o quanto é diferente ser pai e mãe de filho adotivo e filho biológico. Evidentemente depende de como os pais vão significar a criança. E no caso do filho adotivo, eles muitas vezes têm medo do passado da criança, medo da rejeição, medo das dificuldades, rupturas que passaram, e isso pode atrapalhar. Porém, todo amor é uma construção e todo amor tem momentos difíceis, para o pai biológico ou não. E pouco a pouco, conforme o contexto, conforme as dificuldades que vai se enfrentando, esse amor vai sendo construído, ou pode não sê-lo e se aprofundar a rejeição.